Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso Pod Cristão. Se você está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Aproveita aí para se inscrever aí no nosso canal para você sempre estar recebendo nossos vídeos novos. E também já aproveita aí para curtir esse vídeo que a gente já começou. Se você ainda não está com a sua lição e nem com a sua Bíblia, pega ela aí, abre já na lição 4, que daqui a pouquinho a gente vai começar a recapitular a nossa lição, beleza? Quero aqui apresentar o meu co-host de hoje, o Jonas. Ele é vice-diretor da Igreja do Bom Jesus, dos jovens, também faz parte da sonoplastia, é o menino do som. E também, se você está aí na sua casa, sem saber o que fazer, onde procurar, como fazer, você quer ser mais fit, pode entrar em contato aqui com o menino, após o pôr do sol, que o menino é nota 10. E também um menino que é especialista em corrida, é um educador, qualquer educador físico, o menino é especialista em corrida. Então, se você gosta ou quer começar a correr, entre em contato aí com ele, que o menino é show de bola. Esse é o Jonas. Vamos lá, queria apresentar aqui também o Wellington, que é o co-host também. Ele é diretor do som lá do Dr. Paulo Prata, está envolvido também no Ministério Jovem esse ano. E estamos aí mais uma vez. E estarei agora apresentando os nossos convidados. O Elivandro, ele já é carteirinha carimbada, né? Já é a terceira vez que o Elivandro vem. Já está acostumado. É participante lá do Dr. Paulo Prata também, está ativo ali ajudando sempre, né, o pessoal ali da igreja também. Nós temos a Eliette, que eu acho que é a primeira vez ou segunda vez que ela já veio, e ela está aqui novamente para recapitularmos a lição. Também ela é da Central, daqui de Barretos. Paulo Prata também, coisa boa. Então tá bom, todos do Paulo Prata. Então se você ainda não conhece a igreja do Paulo Prata, fique à vontade para conhecê-la. Fica ali próximo ao... Avenida Altair da Silva Bonfim, número 1236. Isso, perto do posto de gasolina ali da rotatória. Vai lá conhecer a igreja do Dr. Paulo Prata. Vamos lá, vamos dar continuidade para nós Se os iniciar. nossos convidados quiserem se apresentar, dar um oi pro pessoal que está nos acompanhando, sintam-se à vontade. É isso aí. Como já falaram, né, não é a primeira nem a segunda, né? É muito gratificante estar aqui. Eu sempre estou disponível, né, para tudo que envolve Deus, missão. Graças a Deus eu estou à disposição. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Quero me apresentar, como já me apresentaram, né? Eu sou Elivandro, faço parte da igreja do Dr. Paulo Prata, com muito prazer e carinho. E é isso. Estou feliz por estar aqui. Bom, meu nome é Eliette, estou aqui pela segunda vez. É um prazer estar aqui. E, para quem não sabe, eu sou filha da Cidinha também, da irmã Cidinha. Eu acho que todo mundo fala isso, né? Mas estou muito feliz, louvado seja Deus. Amém. Quero já agradecer de novo aqui os convidados e todos os convidados que sempre estão vindo aí aceitar o desafio. Não é um desafio, né? Falar de Deus não é um desafio, é um prazer. E agradeço aqui os nossos amigos que estão se fazendo presente aqui no nosso pod de hoje. E para a gente já iniciar, quero pedir para o Elivandro fazer a nossa oração inicial. Oremos então. Querido e maravilhoso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender um pouco da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja derramado, Pai, nos Teus servos aqui, que irão aprender. E um pouco que conhecemos, queremos repartir para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Que o Santo Espírito aqui use cada um, Pai, para que possamos entender o contexto da lição. Essas são as bênçãos que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, sem mais delongas, se você ainda não pegou aí sua lição, pega aí agora. Abre lá na lição 4, pega também sua Bíblia, abre lá em Mateus 13, de 24 a 43. É o texto bíblico que a gente vai estar usando como referência aqui na lição. E
aqui na lição a gente tem com o título Apanhados no Fogo Cruzado. Se você está com a sua lição aí, você está vendo a nossa tirinha, o nosso título. Se você está sem a lição, tá aí o nossa tirinha de hoje. Ela é bem basicona. A gente só tem ali duas partes, né? A primeira parte está com uma placa, um cartaz escrito Profissão de Fé. A segunda parte está escrito Caráter de Cristo. Na Profissão de Fé, você vê uma fila com um número razoável de pessoas. No outro stand, vamos supor assim, com a placa Caráter de Cristo, você vê 4 pessoas, menos pessoas. Quando eu bati o olho na tirinha, eu vou ser bem realista aqui, eu não entendi muito bem a tirinha, eu fiquei meio perdido. O que a tirinha queria dizer com isso, né? Eu fiquei sem muito entender. Mas aí, lendo a lição, chegando ali, principalmente na parte sexta, a parte sexta, ela exemplifica muito essa tirinha, aí você tem o estalo. Então, se você quer entender melhor por que eles colocaram essa tirinha, fica aí até a sexta que a gente vai explicar o decorrer aí da lição. Se alguém também quiser comentar alguma coisa da tirinha, o que achou ali da tirinha, a primeira impressão, pode estar ficando à vontade aí para estar falando. Eu também não entendi, né, a tirinha aqui, porque tem algumas da lição que a gente já entende de cara, Sim. né? Essa que eu fiquei, a mesma pergunta, o que é que isso quer dizer para nós? Aí eu entendi, eu estou dando a minha opinião aqui, que muitas pessoas elas querem estar nos cantos, né? Mas poucas querem ser transformadas, né? Quer ter aquele caráter mesmo de um verdadeiro cristão. Sim. Aí, para mim, particularmente, foi o que o Espírito Santo, né, me iluminou, foi o que eu consegui entender aqui. Alguém mais? Eu vou falar aqui também. Não entendi muito bem. Não, eu estou sendo bem realista. Eu realmente não entendi nada. Mas foi interessante porque, por mais que ficou aquela ponto de interrogação, né, fez com que na hora que começasse a descrição da lição, começou a vir, né, o entendimento sobre essa questão da profissão de fé e sobre o caráter de Cristo, que nos envolve aquilo que o Elivandro já comentou e como que a gente tem que ser, né? A gente tem que ter o caráter de Cristo. E tendo o caráter de Cristo, nós não vamos só apenas ficar aqui no chove não molha e vamos buscar mais. Então, por isso que a fila é menor, né? Porque é a fila que o povo vai buscar menos porque não tem tanta, como é que fala, visibilidade, não tem uma plateia, não tem nada que envolva espetáculo. É tudo naquela miúda, você e Deus ali, cotidiano. Então, eu entendi isso também. Bom, não sei se a Eliette tem alguma coisa para comentar, senão a gente já pode ir para domingo aí e é contigo aí. Vamos lá. Aqui conta uma história, né? O escritor da lição conta que a esposa, né? Os familiares dela viviam na Noruega ali na época da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939 a 1945. E o país estava sendo invadido ali pela Alemanha, né? Pelas forças da Alemanha. E Gunnar, que é o avô, né, dela, contou essa experiência, né? De como que foi os primeiros estágios ali da ocupação. E conta que eles se reuniram ali, né, entre irmãos no sábado para iniciar o culto, né, na casa. E eles começaram a cantar, a orar e começaram o estudo. Só que ali, na hora que eles começaram o estudo nem avançou tanto, começou os tiroteios e tudo. E o grupo decidiu, assim, se esconder, né? Nesses lugares, eles sempre têm uma parte subsolo, onde eles conseguem se abrigar ali. E eles ficaram ali, naquele lugar, orando, né? Por um período, até que cessou, né? Antes, né? Gunnar tinha deixado o casaco dele, né? Em cima da cadeira.
E quando eles voltaram, esse casaco de Gunnar estava com um furo de um tiro, né? Então, ele entendeu que Deus o salvou, né, daquilo, porque se ele tivesse ali sentado, ele poderia ter sofrido aquele tiro. E a lição agora entrando na parte contexto histórico e entrando na parte das parábolas, né, que Jesus cita lá em Mateus 13, 24 a 43, aonde ele nos exemplifica ali sobre o trigo e o joio, né, que é onde ele, na verdade, essa parábola tem aonde os funcionários foram até o agricultor ali e falou, olha, seu trigo está indo, mas alguém foi e plantou o joio ali. O que você quer que a gente faça? Você quer que a gente retire lá já? O que você quer que a gente faça? E o proprietário disse, não, deixa crescer, porque após o crescimento nós conseguiríamos distinguir e nós não iremos perder o trigo e sim nós vamos conseguir arrancar o joio. Então, que isso não quis dizer ali é que nós temos uma luta, né? Nós vivemos uma luta épica aí, aonde o bem e o mal está acirrado e aonde é que a gente coloca a semente boa e o inimigo vem e coloca o joio para poder destruir. E isso aconteceu naquele período dessa história que foi da Segunda Guerra, onde começou a tragédia, a matança ali das pessoas cristãs. Então, ambas as sementes elas vão amadurecendo. E o interessante dessa parábola é que exemplificou que tem que ouvir essa maturação para que a gente possa distinguir. Então, a lição dessa semana vai falar um pouco mais sobre isso. Não vou entrar nos dias do pessoal aí, para que eles possam falar para vocês entenderem aí sobre essas questões do joio e do trigo aí também. Só vou apontar uma coisa que a lição colocou em relação a isso aí do trigo e do joio. Eles deixaram crescer porque tem que, se tira antes, você corre o risco de tirar o trigo junto. Então, você deixa crescer, você deixa ali madurar e tudo tal, e no momento certo, você separa o trigo do joio. Só uma coisa que ao longo aqui da lição vocês vão entender que vai ser feita essa separação entre o trigo e o joio, se assemelhando, como todas as parábolas, elas se assemelham à nossa vida. Quero que o Elivando nos dê continuidade aqui na parte de segunda. Eu queria pedir licença, só para me comentar uma questão aqui da parte de domingo que eu também fiquei impressionado. Foi sobre a história do homem lá, né? Que ele deixa o casaco ali e quando ele volta ele percebe que está perfurado, como você falou, como bem colocado. Eu imaginei assim, tirando uma lição desse evento para a nossa vida, é que em meio a esse mundo que está um caos, né? A gente não pode ficar parado. Porque na hora que começou aquilo, ele procurou o quê? Um lugar seguro, né? Que foi junto com as pessoas no porão. E aonde a gente encontra, espiritualmente falando, um lugar seguro? É aos pés de Cristo, né? É a casa de Deus. Então, que a gente possa ter essa atitude, né? Não ficar parado ali esperando, que Deus me livre, mas que a gente possa se refugiar a Ele, né? Porque se ele não tivesse tido a atitude de procurar um lugar seguro, ele ficasse aqui, naquele lugar, aquela bala não ia perfurar apenas o casaco dele, né? Mas também ia ceifar a vida dele. E, espiritualmente falando, isso é uma lição para a gente, né? A gente tem que se posicionar. Na parte de segunda-feira, a antiga questão do mal. Uma vez eu vi o Dr. Rodrigo Silva, né, como uma pessoa, assim, um mestre por excelência, na verdade. Ali a gente sempre está aprendendo com ele. E ele estava explicando a questão do mal, né? É como assim, essa sala ela tá bem clara, né? Só vai existir como posso dizer, o escuro ou a noite, se ela não tiver, né? Com a ausência dela, vem as trevas, vamos supor as trevas. Então, é assim que é o mal, né? Aonde não tem a presença do bem, aonde não tem ali Jesus Cristo, ali vai estar o mal. Então, em outras palavras, é bem fácil, né? O mal, ele é a ausência do bem, né? Só que isso fica passando pela minha cabeça, como acho que da cabeça de muitos aí já passou. Mas como
que veio a existir o mal, né? Porque se a gente fosse fazer alguma coisa, a gente ia procurar os mínimos detalhes ali para que desse certo, né? E um Deus conhecedor de tudo, né? Como ele foi, em outras palavras, ele foi dar brecha para que o mal entrasse, né? E a gente sabe que muitas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente tenta, às vezes até culpar a Deus, né? Porque às vezes a gente imagina para a gente ser da igreja, para a gente ser cristão, para a gente deixar de comer algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas que o mundo faz. A gente imagina como se a gente tivesse direito de não ser atingido pelo mal. Mas aí é o contrário, né? Que nem a lição vem falando do campo, né? Que é o próprio mundo. A gente não vai estar livre. Não é porque eu sou cristão eu vou estar livre do mal. Como Jesus falou, que não podia arrancar o trigo, não podia arrancar o joio, porque danificava o trigo, né? Então, o sol, a chuva, a lua, a noite, tanto chega para o justo quanto para o injusto, né? E eu queria ressaltar que, às vezes, a gente chega a pensar que Deus ele permite o mal, né, em nossa vida. Aí foi que ele, contando a parábola ali, os seus discípulos ali, eles ficavam também, eles não entendiam completamente, né? Então, eles sempre, quando Jesus contava uma parábola ali que eles não entendiam totalmente, eles esperavam as pessoas sair e eles corriam com Jesus. E eu já até está marcado aqui na lição, eu queria ler. Aqui, ó. Se o mal é real, então o bem também é. Caso contrário, não seremos capazes de distinguir entre ambos. Se o bem e o mal existem, precisamos de um padrão moral para saber a diferença. A presença de tal padrão moral requer um legislador que estabeleça esse padrão moral. Portanto, a questão do mal e do sofrimento aponta, em última análise, para um Deus e seu padrão moral. Contudo, devemos nos lembrar de que o joio foi semeado à noite. Isso significa que a origem do mal é misteriosa e oculta, mas que também existe, né? Só que a segurança, quando a palavra mal, a gente já se assusta, né? Quando uma frase, alguém fala que vem aquela palavra mal, já é um motivo da gente ficar assustado, né? Que já chama a nossa atenção o mal. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, o mal existe. Quem trouxe o mal para esse mundo, para esse planeta Terra, existe também. Mas a gente tem que entender que existe um Deus. Existe um Deus que é do bem, apesar que o mundo está um caos, apesar que tem vários sofrimentos, tudo de mal a gente vê aí e a gente fica aterrorizado, mas existe um Deus ali do bem, que está pronto ali para nos defender. Então, que a gente possa entender que o mal existe, mas o bem é maior, né? E tem até uma frase que a gente não pode pagar mal com mal, né? Às vezes as pessoas nos atacam, a gente quer devolver, né? Mas a gente tem que pagar o quê? O mal com o bem. Existe um mal, mas eu não posso ficar preso no mal. Eu tenho que usar o bem para libertar e me sair do mal, né? Do erro, do engano. É isso aí. Vocês podem ficar à vontade. Aqui eu achei bastante interessante também. A segunda e a terça, elas se complementam bastante. Vou tentar falar alguma coisa sem falar nada de terça, porque tudo, basicamente, boa parte do tudo que o Elivandro falou se assemelha muito com a terça, com relação ao que Deus ele é justo, né? Se existe o mal aqui, não é porque Deus, eu quero que meu povo sofra. Então, é o que a lição de segunda cita, né? Que às vezes as pessoas acham de que Deus quer que a gente sofra, que a gente passa pelas coisas ruins e tal, e é pelo contrário. É justamente o que o Elivandro falou. Se você está longe, minto, se você está perto de Deus, mais Satanás vai querer te atacar. Porque você está no bem, você está em comunhão com Deus, você está tendo ali um relacionamento com Deus. Se você está ali no mal, mais próximo de Satanás, a sua vida, de forma assim, vamos parafrasear, ela vai estar boa. Porque Satanás ele vai te dar conforto, ele vai talvez ali te curar de alguma coisa, momentaneamente, né? Você vai ter o resultado lá no final só, mas ele vai fazer com que você não perceba que ele está ali com você, ele está te acariciando, ele está assim, está aquilo,
para você não se afastar do lado dele. Para aí no dia do julgamento, você estar próximo de Satanás em vez de Deus. Então, essa parte que a gente tem que tomar esse cuidado é que, exatamente na ausência de Deus, você vai estar mais próximo do mal, de Satanás. E já para a Eliette aí nos esclarecer sobre terça, que é basicamente uma continuidade aí de segunda, queria que ela nos falasse aí. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu já estou há muitos anos na igreja e eu estava lembrando do sermão do Elivandro sábado. Ele falou sobre a mulher samaritana. E ele mencionou uma coisa no começo do sermão, o seguinte, que daquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, nós podemos tirar muitas lições para nós hoje. E estudando essa parábola, que eu já vi muitas vezes, realmente nós podemos tirar muitas lições dessa parábola. Mas eu gostaria de começar aqui falando um pouco, como o Jonas mencionou, que eles foram lá, plantaram trigo, e à noite veio o inimigo, ele fala o inimigo, e jogou as sementes do joio. Eu tive a curiosidade de procurar na internet uma foto ou alguém falando sobre o trigo e o joio. E realmente são muito parecidos. E aqui fala assim, por que Deus criou alguém que daria origem ao pecado no universo? Eu já me perguntei isso várias vezes. Falei, gente, por que Deus criou? Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabia o que iria acontecer. E eu estava assistindo o pastor Rodrigo falar o seguinte, qual seria o caráter de Deus destruir Satanás? Ele iria contra o próprio caráter dele. Porque se Deus deu livre-arbítrio, não adianta ele falar assim, vocês podem decidir o que vocês quiserem, mas se vocês decidirem contra mim, eu vou destruir vocês. E Deus tem todo o poder. Mas aqui, eu acho que foi assim, Deus mostrando o caráter dele, que tira lá do começo da lição, né? Aqui fala, Deus é amor. E fala assim também, o Criador não queria o amor dos anjos e seres humanos programados. Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. O amor requer liberdade, mas a liberdade envolve risco. Aqui fala, eu gostaria de ler Mateus 13, 38. Mateus 13, 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Deus, ele nos criou, e Deus, ele deu a maior prova de amor que ele poderia nos dar, que foi a morte do filho dele na cruz. E nós temos a nossa é só escolher. E se eu falar assim, na teoria, você deve escolher, você quer ser filho do inimigo ou você quer ser filho do rei? É uma questão muito simples e cabe a nós decidirmos isso. Outra coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, se nós lermos lá, aqui eu acabei de ler, em Mateus 38, aqui fala assim, que nós somos semente. Vocês perceberam que, como o trigo e o joio são muito parecidos, se você pega a semente, você não consegue distinguir. Ainda nós que somos leigos, nós não conseguimos distinguir de jeito nenhum qual que é a semente de um, qual que é a semente de outro. Então, eu vou falar nós aqui, que nós todos somos da igreja, às vezes acontece de nós queremos saber quem dentro da igreja é o joio e quem que é o trigo. O trigo não sabe quem que é o joio não sabe quem que é o trigo. Então, por isso que Deus nos comparou com uma semente. Nós só vamos saber quem que é o joio e o trigo quando acontecer a colheita. E a colheita é quando? Na volta de Jesus. Ao longo da vida, todas as pessoas tomam decisões que determinam de que lado elas estão. Como não podemos ler o coração das pessoas, precisamos ter cuidado para não a julgar e condená-las. Eu estava pensando num exemplo. Imagina, nós aqui, se nós conhecêssemos Davi, por exemplo, nós fôssemos amigos íntimos de Davi, e nós víssemos todas as coisas que Davi fez. Fala, gente, esse cara é ruim, esse cara é adúltero, esse cara é assassino.
E Davi foi um grande homem, por quê? Porque ele se arrependeu de tudo aquilo. E uma coisa que eu achei interessante também, nós conseguimos diferenciar o joio e o trigo, por quê? Porque o trigo ele dá o fruto, o joio é oco. E tem um verso na Bíblia que fala que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Somente Deus está qualificado para nos condenar ou não. E essa é a parte de terça-feira que eu gostaria de Bom, não sei se teria muita coisa para eu falar sobre terça, porque a Eliette falou tudo, né, gente? Mas só, talvez, voltando no ponto, que eu acho que é o que mais pega, principalmente todo mundo que é da igreja há muito tempo, sempre viu, em algum momento alguma pessoa fez, sei lá, ela, vamos supor, não é uma coisa tão ruim assim, mas vamos supor, ela está namorando alguém que não é ali da igreja, fora da igreja, né? Não existe uma penalização da igreja, existe um aconselhamento, porque você vai ter essas divergências, você vai chocar muito, porque a pessoa que é criada fora do ambiente da igreja, ela tem uma cultura, um entendimento do mundo totalmente diferente do seu. Aí entra a parte da igreja, às vezes não afasta a pessoa, não faz com que a pessoa se sinta acolhida na igreja, vai fazer com que a pessoa se afaste da igreja, às vezes pode fazer com que a pessoa se afaste até mesmo de Deus. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Eu dei um exemplo aqui, que é cotidiano, mas existem diversas outras situações que acontecem no ambiente da igreja, que faz com que a pessoa ela se entristeça com a igreja, por razões que a gente acha que a gente está no direito de julgar a pessoa, de condenar a pessoa. Ah, fulano fez isso, vamos excomungar ele, vamos afastar ele da igreja, vamos isso, vamos aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com as ações, as coisas que são faladas entre os corredores da igreja, porque a gente não sabe o plano da salvação. Então, a gente pode estar fazendo com que aquela pessoa se perca, justamente ser um motivo, né, o causador da perca da salvação de uma pessoa. Então, olha o risco que está nas nossas mãos. Então, é sempre realmente tomar esse cuidado e deixar nas mãos de quem é para condenar e julgar, que é de Deus. Você não tem esse direito. O ser humano ele tem as leis nossas aqui, mas a gente tem que tomar muito esse cuidado, senão a gente ultrapassa uma linha que não tem mais volta. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para comentar de terça, senão a gente já dá sequência para quarta. Eu sei que vocês já falaram tudo, né? Eu peço até licença aqui para falar, mas eu gostei na parte que vocês falaram. Essa lição é extraordinária, porque a gente vai olhando muito para o nosso eu, né? E quando foi citada a parte assim, às vezes a gente tem muito esse olhar de julgar, né? Principalmente dentro da igreja. Às vezes a gente tem isso, é do ser humano, na verdade, isso. E uma coisa que a gente tem que entender, que a gente, estando na igreja, a gente ser batizado, isso não faz da gente um trigo. Em algum momento da minha vida, da minha caminhada cristã, eu posso estar sendo um joio. E em alguma parte da minha vida cristã, eu posso estar sendo um trigo. Então, o nosso dever, porque pelas obras, pelo caráter, né? Pelo caráter a gente sabe ali quem mais ou menos está se encaminhando para ser trigo, para ser joio. A nossa parte é auxiliar, né? Se eu estou bem com Deus, se eu estou buscando, assim, eu vejo um irmão ali que está com dificuldade, eu tenho que ajudar ele. Porque Deus, essa semente que fala, que a gente sabe que é uma parábola, não quer dizer ali que Deus ele plantou ali só os deles, e o inimigo plantou o deles também. E um exemplo, ali acabou. Quem é do inimigo para sempre, quem é de Deus também é para sempre. Mas não é dessa forma. Tantos os que são joios podem ser trigo,
tanto o trigo pode ser joio. Então, a gente tem que olhar muito para a gente. Antes de olhar o erro das outras pessoas, a gente tem que olhar eu. O começo está o eu. Eu tenho que examinar a minha vida para ver se eu não estou sendo um joio, né? Muito bem. Pode dar continuidade? Então aqui nós temos que pensar assim, né? Quando Deus fez, né, a origem, né, dos anjos, a origem do ser humano, igual a Eliette comentou, ele já sabia, né, sobre a questão do mal, né? E a gente tem aquele conhecimento assim da origem do mal, né? Só que mesmo lá no céu, Deus deu oportunidade. Deu mais de um século aí para que pudesse se arrepender, tanto que é igual o Elivandro falou sobre a questão de que ali estava todos, vamos colocar que todos eram trigo, mas a cauda do dragão veio puxando uma galera. E Deus deu a oportunidade dessa galera voltar. E até Satanás também. E um pouco dessa galera voltou, só que um terço não quis voltar. Então ele deu esse livre-arbítrio de escolha. Então foram joio, e alguns foram joio e voltaram a ser trigo, e outros só quiseram continuar como joio. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, né? Embora nós sabemos, aqui a Ellen White comentou aqui na nossa lição, aqui ela falou no Caminho a Cristo, né? Na página 10, que embora o mundo ele esteja decaído, nós temos que entender assim, miséria, tudo que está acontecendo hoje. Nós temos que entender que embora isso, nós temos a mensagem de esperança. E mesmo nos espinhos, a gente pode perceber isso na natureza, mesmo nos espinhos ainda floresce flores, se a gente for observar. E como que pode produzir, como que pode ter produção de alguma coisa num lugar que não era para produzir? Se a gente for estudar profundamente espinhos, como vai nascer uma planta no espinho? Se ela pode sufocar a planta, e a planta nasce, floresce, fica bonito. Só que assim, né, a gente está chegando naquele momento especial, né, que a gente já sabe que é a volta de Jesus. Então, nesse momento, vai ser quando, aqui diz como o ministério da maldade, né, ele vai alcançar o seu ápice. E na hora que alcançar esse ápice, o que a gente vai saber? A gente vai ter a certeza da separação entre o joio e o trigo. Porque ali não vai ter como, porque nós vamos entender a ação de Deus ali, para que seja restaurada todas as pessoas, e nós vamos entender o complexo de tudo. E eu fico imaginando como que vai ser, né? Mesmo assim, a gente não vai entender tudo. Foi igual eu comentei na lição passada, que nem tudo nós vamos saber, mas as perguntas que nós não conseguimos aqui, que nós marcamos, escrevemos, que nós pode perguntar para Deus lá, né? Chegar lá e falar, ei Deus, eu não entendi essa parte, você poderia explicar para mim? Então eu acho que isso nos motiva. Então nós temos que estar felizes, porque é uma grande expectativa para que a gente seja salvo. Só que nós temos que ser humildes, né? Temos que ser humildes e temos que deixar o nosso próprio eu de fora do nosso cotidiano, porque se a gente colocar o nosso eu, nós praticamente fazemos tudo errado, tudo fora daquilo que Deus nos promove. Tanto em questão de julgar as pessoas de uma forma errônea, porque só quem julga é Deus, e Ele que sabe qual que é a justiça e como que Ele vai fazer esse julgamento, não vai ser nós que vamos decidir. Então, a lição na parte de 4 fala sobre isso, e nós temos sempre aqui a nossa rede semântica. E essa rede semântica sempre é interessante, porque a gente sempre tem uma palavra, né? E essa palavra é mal. Quando vocês ouvem a palavra mal, o que vem à cabeça de vocês? Fiquem à vontade para falar aí. Pode falar aí. Na minha vem fim. Fala aí, Eliette. Quando vem na sua cabeça mal, o que você entende? Vem a palavra mal na cabeça, primeira coisa que vem? Uma palavra ou um contexto. uma frase, algo assim. Nossa, pegou de surpresa. Bom, sabendo que o mal, contrário de bem, né? Bom, eu posso colocar como vai acabar, e aqui na lição fala que não voltará, depois da volta de Jesus, ele não voltará a existir. O mal não voltará. Isso é uma certeza que nós temos. Então o mal é como tem fim. O mal ele tem fim.
Aqui, como a lição dividiu, eu também dividi. Eu coloquei outra palavra que é bem também. Então, eu fiz uma linha, coloquei a parte do mal, um monte de palavra, fiz a linha, pus a parte bem e um monte de palavra boa. Então, vou citar a palavra mal e boa. Eu coloquei ódio, que se assemelha, parte bem, esperança. Tem mais palavras, mas eu não vou falar todas, né, gente? É muita coisa. É muito escrita. E eu coloquei aqui, né, que ó, quando eu ouço mal, eu entendo como sofrimento, né, porque a gente sofre bastante. Mas vamos dar continuidade aí. Bom, queria que os nossos convidados aí falassem do nosso penúltimo dia, nossa quinta-feira. Pode começar. Se quiser tirar em PowerPoint aí, tudo certo. Joaquim Pô. Eu posso começar então, não que eu não estou sendo cavalheiro, né? A bondade de Deus, né? O que seria nós sem a bondade de Deus, né? Deus, ele é maravilhoso o tempo todo. Eu vou ler essa parte aqui, essa primeira parte aqui. A parábola do trigo e do joio revela a bondade de Deus. Nessa história, quem semeou a boa semente é identificado como o Filho do Homem. Jesus costumava usar essa expressão para se descrever. O Filho do Homem também separa o trigo do joio, quando finalmente acontece a colheita. O Filho do Homem manda aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É interessante que eu li a bondade de Deus, né? Mas eu li uma coisa que vai acontecer que a gente olhar, pensar assim, mas que bondade tem essa, né? Mas aqui a gente vê que Deus, ele não é apenas bom, mas ele também é justo. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida. A gente não tem que olhar para Deus assim só como um Deus de amor, né? Só como um Deus que vai perdoar teu pecado, só como um Deus que vai te suprir as tuas necessidades, só como um Deus que vai curar as nossas enfermidades. Não é só aquele Deus de bem, né? A gente tem que olhar ele também como um Deus de justiça, porque Deus é justo. Se nós, que isso não seja a nossa realidade, né, no tempo da colheita, se a gente for para aquela parte do joio, ser arrancado e lançado no fogo, não é porque Deus não deixou de ser bom, né? Não é porque Deus foi injusto, mas sim porque ele foi justo. Porque a gente tem tudo em mente, né? A gente é tão privilegiado que a gente está estudando um assunto que irá acontecer, que Deus já está nos avisando, né? Então é tão fácil, na verdade, assim, as coisas ficam tão fácil, Deus torna as coisas tão fáceis para a gente, que se a gente se perder, a gente vai entender e não vai ter desculpa para dizer, eu não sabia, né? Se eu soubesse que era assim, assim eu fazia. Mas Deus, ele é tão bom, que ele vai avisando, olha, meus filhos, é assim, assim, assim. Eu criei vocês perfeitos, mas infelizmente eu não criei máquina, né? Não criei coisas programadas para me obedecer sem querer. Eu criei vocês com livre-arbítrio, né? Em especial Adão e Eva ali, para escolher o que quiserem. Eu criei os anjos também para escolher se queriam me adorar ou não. Infelizmente, o livre-arbítrio que eu dei para eles usaram de má fé, né? Usaram errado e, infelizmente, o mal passou a existir e o caminho, a história do mundo, da minha criação, não saiu da forma que eu queria, dando livre-arbítrio, né? Mas aí as pessoas escolheram assim e assim foi, né? Mas a gente sempre tem que entender que Deus não fracassou, como muitas pessoas falam que Deus fracassou na sua criação. Por quê? Porque se ele sabe todas as coisas, que nem a irmã falou aqui, para que ele permitiu, né? Porque se tu vai fazer uma coisa, tu já sabe que vai dar errado, às vezes a gente nem faz, né? Mas a gente vê ali que Deus, ele é maravilhoso, ele é bondoso, né? E a gente tem a escolha. Escolhe o bem ou escolhe o mal, né? Que no fim, ali, a gente vai ver ali que se realmente a gente está fazendo bem, se realmente a gente escolheu ali Deus do nosso lado, ou se infelizmente a gente se desviou para outro caminho, né? Que essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que a gente, em meio às dificuldades, tribulações, em meio a tudo isso que o mundo nos impõe, Ele quer que assim mesmo a gente escolha o bem. Porque Ele não abandona a gente, né? Ele diz que estaria conosco todos os
todos os dias, até a consumação do século. Então, ele não está ali só quando você está na igreja. Ele não está ali só quando está bem na sua vida. Ele está ali quando você está doente, quando você está chorando, quando você está sorrindo, de dia, de noite. Que assim você queira, né, a presença dele. E que a gente possa usar esse livre-arbítrio que Deus nos deu para a nossa salvação, né? Usar o que ele nos deu para escolher e assim sermos salvos, né? Porque se eu fosse escolher, eu vou já encerrar, mas se eu fosse escolher hoje, se Deus falasse assim, é o seguinte, meu filho, eu sei que o mundo está assim, mas eu vou te dar uma escolha aqui. Eu vou te dar duas escolhas. Ou tu escolhe ser livre, o livre-arbítrio, fazer o que tu quiser, ou eu coloco em ti eu toco em ti e tu vai me obedecer, vai ser programado para me obedecer. Eu ia querer essa segunda opção, né? Mas eu sei que isso não é do caráter dele. Por quê? Porque esse livre-arbítrio é um pouco perigoso, se a gente não saber aproveitar. Tem uma parte aqui, na quinta-feira, que ele menciona o Salmo 23. E lá o primeiro verso do Salmo 23 é bem conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui no verso 4 fala também: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém. Como o Elivando falou, em todo momento Deus está conosco. Esses dias uma pessoa veio falar comigo que parecia que Deus tinha esquecido dela. Aí eu falei, na verdade somos nós que esquecemos de Deus, mas Deus está a todo momento conosco. E o Elivando falou também que às vezes nós, principalmente que nós somos da igreja, temos mais esse convívio, essa mania de julgar a outra pessoa. Mas se nós olharmos para nós mesmos, se eu olhar para Eliette, eu vou ter vergonha de julgar outra pessoa, porque eu sei o meu caráter, eu me conheço, eu sei os meus erros. E aqui, uma parte interessante da Bíblia, da lição, fala assim, conhecer a bondade do Senhor é o que leva ao verdadeiro arrependimento. Então, o que mostra? Quando eu olho para Deus, as coisas mudam de figura. Se Davi ficasse olhando para o gigante, ele fala, não, eu não vou. Mas ele olhou para Deus. E quantos exemplos na Bíblia nós temos de pessoas que, ao invés de olharem para as outras pessoas, elas olharam para Deus? Noé, imagina, aquela época não tinha chuva, e Noé Construindo uma arca, sabe? Então, assim, são coisas que é só a bondade de Deus, é só a misericórdia de Deus. Os servos da parábola precisavam escolher se confiavam no proprietário quando ele permite que o trigo e o joio continuem crescendo juntos até a colheita. E uma coisa interessante que eu ouvi também, que a semente foi plantada, e tanto o joio quanto o trigo, os dois têm os mesmos privilégios. Os dois vão receber água, os dois vão receber o sol. Então, cabe a nós. Gente, é igual eu falei, é só a nossa decisão. E aguardar a volta de Jesus. Amém. Aqui, na parte quinta, para não ser repetitivo, eu não vou falar nada. Já vou partir para a sexta, que o nosso tempo já está voando. E aqui a parte sexta, ela tem vários pontos que ela menciona, mas um dos que eu achei propício para começar falando é sobre o alerta que a gente tem que ter, como eu já mencionei. A parte sexta, ela menciona isso novamente, o alerta de como nós, que estamos na igreja, como que a gente trata as outras pessoas. Mas isso também se estende para outros ambientes. Você está começando ali um relacionamento com alguma pessoa, uma amizade, no próprio seu ambiente de trabalho, você tem a oportunidade ali de pregar o evangelho, falar de Deus para alguém. Você não precisa necessariamente pregar, abrir ali a Bíblia e falar algum verso, algum texto. Não, pode ser, me ver na mente o exemplo que o Elivando falou na pregação dele, que ele sempre coloca uma música ali onde ele trabalha,
e o dia que ele não colocou, o rapaz perguntou para ele: e aí, você não vai pôr o louvor para a gente aqui trabalhar? Isso é uma forma de uma pregação. Você que às vezes envia mensagem de, sei lá, um texto bíblico ou a meditação ali diária para um grupo ali de pessoas, se você não manda, se a pessoa realmente ali acompanha, às vezes ela pode te mandar mensagem: ó, hoje você não mandou, aconteceu alguma coisa, está tudo bem e tal. Então, é uma forma também de pregar o evangelho. Logo, também é uma forma, a depender de como for, de você afastar uma pessoa. Não é só no ambiente da igreja. No ambiente da igreja você tem essa facilidade maior de você afastar a pessoa de Deus, afastar da igreja e tal. Mas nos outros ambientes que você, da sua rotina, no seu dia a dia, você também corre esse risco. Então, eu acho que seria esse cuidado que a gente tem que ter, porque uma coisa que eu grifei aqui da lição, não seremos nós tão clementes com nossos semelhantes como o Senhor do céu e da terra é com Satanás, porque ele foi amoroso com Satanás. Ele podia, no estalar de dedo, ter acabado com a existência de Satanás. Mas para provar que ele era um Deus de caráter, de amor e bondoso, ele não fez, para provar para os outros anjos ali no céu que ele tinha todas essas características boas, mas ele podia ter acabado com a existência de Satanás. Então, quem somos nós para achar que a gente tem o direito de julgar outra pessoa, sendo que nem Deus acabou ali com a existência de Satanás? Ele condenou Satanás, mas há um tempo, né, depois que as provas foram se concretizando, os anjos viram que não era bem assim como Satanás estava falando. Então a gente tem que ter vamos supor, esse olhar de raio-x, que a gente é igual o outro. A gente não é melhor, igual a Eliette falou, a gente não é melhor que o outro. Se a gente trabalhar isso, primeiramente em nós, que foi o que a lição de um contexto geral, ela quis trazer, esse trabalho, primeiramente dentro da gente, a gente vai conseguir fazer com que as outras pessoas se inspirem no que a gente está fazendo, sem atrapalhar a vida da outra pessoa. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. A gente já dá um encerramento. Fala aí, geral. Quer falar alguma coisa? coisa? Da lição, ou da parte sexta também, para a gente já encerrar aqui a nossa lição. Eu vou ser bem rápido aqui, que eu sempre costumo tomar um tempo, mas eu vou fazer 2 colocações. Primeiro, uma vez eu dando estudo bíblico, a pessoa perguntou aqui, por que Deus não destruiu o inimigo, né, quando entrou o pecado? Só que um comportou, eu já tinha ouvido isso de outro comportou, eu peguei essa fala para ele. Aí perguntaram para mim, por que Deus não destruiu o mal ali, né? Não destruiu o inimigo ali, não cortou o mal pela raiz. Aí o que o irmão falou, eu usei. Se uma pessoa acusa a gente de morte, né, e vamos supor, alguém acusa eu de morte, né, ali para todas as pessoas. Se eu pegar e destruir aquela pessoa e matar a pessoa que me acusou, o que é que as outras pessoas vão ver em mim? Que ele estava certo e eu posso até ser inocente, não tiver matado ninguém, mas eu vou estar errado. Então foi mais ou menos assim que aconteceu com Deus. Se ele destrói o inimigo ali, os anjos nunca tinham ouvido uma mentira. Opa, Satanás estava certo e Deus estava errado, né? Então Deus, igual a irmã falou, Deus não vai duelar com o caráter dele, né? Então a outra colocação é aqui no final que fala aqui assim, ó, a profissão de fé nada pesa na balança, o caráter é que decide o destino, né? Então, programa, essas coisas, às vezes a gente se enche muito de coisa, mas o que é importante, que é a transformação, que é o dia a dia de Cristo, o Espírito Santo transformando a minha vida, às vezes eu não permito. A gente pode se encher de várias coisas, ir para culto, ir para tudo que é programa da igreja, mas se a gente não pedir a transformação do Espírito Santo, se a gente não
tirar uma lição do que a gente aprende aqui para mudar na nossa vida, de nada vai valer, né? E a gente sempre está estudando aqui a lição, a Bíblia, sermões e etc. Sempre tem ali o Deus te aconselhando, Deus te tirando de um erro, Deus te dando uma orientação. Mas se aquilo passa despercebido na nossa vida, a gente está naquela procissão, né? Ali só não sabe nem por que está ali, na verdade, né? Mas se a gente vai usando aquilo para ir sendo transformado, aí sim, quando chegar lá no dia, a nossa balança vai estar bem. Fala aí, Eliette. Bom, também vou ser rápido aqui. Igual eu falei que tanto o joio quanto o trigo têm os mesmos privilégios, né? Que é a luz do sol, a água. Fala, Cristo mesmo decidirá quem é digno de ser membro da família celestial. Então, é Deus quem vai decidir na volta dele. A profissão de fé nada pesa na balança. O caráter é o que decide o destino. Amém. Então, é o nosso caráter que vai nos levar para o céu. Só queria deixar aqui um ponto interessante, tem até a ver com a pregação que eu fiz, né, sobre a questão de estar envolvido um pouco de missão e sobre o conhecimento, né, de Deus que Ele tem de nós. Primeiro, né, Ele estava lá, a pregação deixou bem claro assim, Ele estava lá quando você nasceu. Ele estava quando nasceu seu primeiro dente, Ele estava quando você se machucou pela primeira vez, então Ele te conhece. Só que mesmo assim Ele escolheu você. Então, não adianta a gente colocar outras pessoas para fazer aquilo que Deus designou para você. E Ele vai chamar você. Ele vai falar, Jonas, é você que eu quero e a missão é essa. Não adianta você fazer outra missão porque eu quero é essa. É isso que eu quero. Então, o que isso quis exemplificar aqui sobre a questão da gente julgar as outras pessoas? Se o próprio Deus conhece como eu sou, como o Jonas é chato em várias coisas, insuportável em outras coisas, e mesmo assim ele falou assim, eu quero você. Então nós temos que querer as pessoas também no nosso lado, porque de uma certa forma, quando chegarmos lá no céu, a surpresa vai ser nós, né? Primeiro eu, depois as outras pessoas. E se eu não conseguir ter essa relação com as pessoas e sempre ficar com a birra, né, da outra pessoa, ou pensar que, por que essa pessoa está aqui, não sei o quê e tal, querer julgá-la lá em cima, sendo que nós não temos nem essa capacidade. Então, Deus deixou bem o caráter, né? Então, por isso que a tirinha ela está bem exemplificada e eu acho que é o que a gente, é o que a gente tem que buscar, o caráter de Deus, que é o mais difícil, porque quando a gente segue, aqui na lição também falou que quando a gente conhece a bondade de Deus, nos ajuda a saber que estamos pecando e ajuda a gente pedir perdão a Ele. Aqui, para já encerrar, antes da Eliette fazer a oração, quero deixar aqui um texto bíblico. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais um aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então aqui vem dando um contexto de a gente, de novo, né? A gente repetindo, a gente olhar mais pra gente e ajudar o próximo em vez de atrapalhar e afastar ele de Deus. Eliette, por favor. Oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai, estudando Tua palavra. Senhor, nesse momento nós pedimos o Teu Santo Espírito, que Ele continue conosco, para que nós tenhamos o caráter semelhante ao caráter de Cristo, para que nesse grande dia, que será a colheita, nós possamos ser trigo, Pai. Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você gostou aí do nosso pod de hoje, do nosso vídeo de hoje, quero te convidar para curtir e compartilhar o nosso vídeo de hoje para o mais de pessoas possíveis. E também aproveita para se inscrever, se você não se inscreveu, e ativar aí o sininho para cada vez que a gente postar um vídeo novo, você ser notificado desse vídeo novo. Quero te convidar aqui também, especialmente, te convocar para o
para a próxima lição, a lição 5, persistente na oração. Se você quer saber o que essa lição vai retratar, te convido para estar aqui com a gente na próxima lição, no próximo vídeo que a gente postar. Tá bom? Até mais. Tchau.